Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como identificar uma empresa que pode se valorizar até 500%. Então o vídeo de hoje vai ser bem interessante, já começa deixando o seu like para você não se esquecer de deixar no final do vídeo. E para você que está chegando agora, eu me chamo Wesley, sejam bem-vindos ao meu canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar o nosso vídeo como sempre começamos, com os principais indicadores, tanto no mercado financeiro quanto no mercado das criptomoedas, começando com o preço do Bitcoin, que está sendo cotado hoje a R$ 121.500, com uma variação no último mês, uma baixa de 0,38%, que é menos de 1%, então é bem pouquinho. Indo agora para o indicador de medo e ganância do mercado das criptomoedas, hoje está marcando o patamar 30, o que significa medo dos investidores. Ontem e semana passada também marcava medo, assim como também mês passado também marcavam medo dos investidores. Então finalmente saímos aqui do patamar de medo extremo, não tem mais nenhum indicador, nem de ontem, nem de semana passada, nem do mês passado, marcando medo extremo. Isso é bem importante. Indo agora para o índice Ibovespa, que está marcando 113 mil pontos. No último mês teve uma alta de 17,19%, o que é bastante coisa. Indo agora para o IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, está marcando hoje 2.900 pontos, com uma alta no último mês de 5,15%, o que para fundos imobiliários é uma ótima coisa. Então no vídeo de hoje vamos tentar entender como podemos saber, como podemos identificar possíveis ações que vão ter valorizações absurdas, como 500%, que já é uma valorização muito grande para o mercado acionário e para qualquer tipo de mercado, é uma valorização muito absurda. A gente vai tentar entender alguns pontos e eu vou mostrar alguns exemplos de ações que se valorizaram desse tanto. Todo investidor de longo prazo sonha em acertar uma ação que a longo prazo vai te retornar lucro ali, até porque ninguém gosta de perder dinheiro. E se você investir numa ação durante muitos anos, que é o que a gente costuma fazer com ações, você não fica comprando e vendendo, você acaba comprando por longo prazo. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas costumam fazer isso. Imagina você investir numa ação durante 5 anos, 10 anos e ela acabar te gerando prejuízo, não seria nada legal, né? Então, a gente vai tentar entender como a gente pode identificar essas ações que podem se valorizar bastante ao longo do tempo. Eu vou começar mostrando alguns exemplos aqui para vocês. Então, vou mostrar agora alguns exemplos para vocês aqui dessas empresas que se valorizaram muito com o passar do tempo e a gente vai tentar entender o quanto a gente poderia ter ganhado com essas empresas, apesar de não ser certo fazer isso, ficar olhando quanto você poderia ter ganhado, porque isso dá uma ansiedade de você colocar dinheiro em algum lugar para conseguir uma rentabilidade dessa. Isso eu não recomendo fazer, mas vamos aos exemplos. Então, primeiro exemplo aqui, a Raia Drogasil, que inclusive é uma empresa que eu não sou muito fã, tem alguns pontos negativos, que inclusive eu posso fazer um vídeo qualquer dia desses para vocês. É só vocês comentarem se vocês querem que eu fale sobre alguma ação específica, que eu analise alguma ação e mostre talvez o potencial de valorização dela para vocês. Mas Raia Drogasil hoje está sendo cotada a R$ 23,15, R$ 23,15, e sua valorização total desde seu tempo na Bolsa de Valores foi 819%, mas se pegar desde o começo dela aqui, o seu topo histórico foi 904%, então é uma valorização muito grande com o passar de alguns anos. Claro que o mercado acionário é um mercado que requer mais tempo, é um mercado que você tem que investir para o longo prazo, não por curto prazo. Então, se você investir no curto prazo e acabar vendendo, você pode deixar de ter essa alta rentabilidade, apesar de, no meio desse caminho de alta, ter várias baixas, o que é extremamente normal. Então esse é o primeiro exemplo, Raia Drogasil, valorizando aí desde sua inauguração até agora 819%. A VEG é até meio roubado a gente falar, VEG 3, essa empresa ela acabou tendo uma valorização ridiculamente absurda com o passar do tempo, mas a VEG desde seu início na Bolsa de Valores já se valorizou aí mais de 20 mil por cento. E se a gente pegar o topo histórico ainda fica mais covardia ainda, 28 mil por cento, mas mesmo se a gente pegar esse período aqui de outubro de 2015, ainda assim é uma valorização muito grande aí de mais de 500%. Então, a VEG, ela é uma empresa que se você tivesse investido R$ 1.000 aí no comecinho, aí, antes das ações realmente ganhar uma proporção grande, se você investisse R$ 1.000, você teria aí mais de R$ 200.000. Isso sem contar os dividendos, porque ela também é uma boa pagadora de dividendos, mas só contando com valorização da empresa.
Indo agora para a Localiza também é uma empresa que tem alguns pontinhos negativos, agrada algumas pessoas, mas desagrada algumas dessas pessoas. E eu sou uma pessoa que não sou muito habituado, não gosto muito dessa empresa, mas desde a sua estreia na Bolsa de Valores, a Localiza já entregou aí 4.800% de valorização, o que é uma coisa muito absurda. Então, se você pegar desde seu topo, desde seu fundo até seu topo histórico, ainda fica um pouquinho mais alto. Ela acabou se valorizando aí 5.000%, um pouco mais do que isso ainda, 5.200%, e isso é muita coisa. Indo agora também para a Sinqia. Sinqia é uma empresa muito boa que vem crescendo muito nos últimos tempos e ela está ganhando um grande destaque, apesar dela começar como uma empresa pequena, ela já vem crescendo bastante e ela já obteve aí desde seu início na Bolsa de Valores mais de 610 de valorização ao longo do tempo. É claro que se a gente pegar até o topo histórico fica um pouquinho mais do que isso, até por conta que ela já fez uma correção, já caiu um pouco. Então, assim que já se valorizou aí quase 1.000%, 980%. Então, essas empresas que são interessantes, mas como de fato a gente consegue identificar essas empresas, saber como achar essas empresas antes dessas valorizações, a gente vai tentar entender alguns pontinhos aqui no vídeo de hoje. Então, para encontrarmos essas empresas com valorizações absurdas, a gente tem que olhar para alguns pontinhos e geralmente não são o que as pessoas pensam. E, inclusive, eu também não conseguiria pensar dessa forma antes de ter um bom grau de conhecimento e estudo nessas áreas. E o primeiro ponto que você precisa ter é errar menos, o que não é a mesma coisa do que acertar sempre. Muitas pessoas acham que para você sobreviver, para você ganhar muito dinheiro na bolsa de valores, você precisa acertar sempre, e não é esse o caso, até por conta de que se você pegar os maiores investidores como Warren Buffett, Peter Lynch, entre outros, você vai ver que eles não acertaram grandes valorizações absurdas, mas sim se mantiveram ali errando um pouquinho e comprando empresas que puderam ter uma valorização ao longo do tempo, uma valorização razoável. Então se mantém mais tempo no jogo aquela pessoa que erra menos. E um exemplo claro de erro das pessoas que erram muito são aquelas pessoas que pegam muito dinheiro, por exemplo, 30, 40 mil reais e dividem em 3, 4 ações. Isso é um grande erro porque elas estão tentando apostar na bala de prata, aquela famosa bala de prata, aquela única bala que você tem, o único tiro que você tem, você coloca tudo em uma empresa, ou em duas, três, tanto faz, porém você não diversifica o seu patrimônio e acaba apostando nas empresas erradas, e isso é errar muito, isso é errar grande. Então, quanto menos você errar, você consegue se manter mais tempo no jogo e assim uma valorização maior para o seu bolso. Você pode ter até o exemplo daqueles gestores famosos de fundos que acertam grandes valorizações, aquelas empresas que valorizaram 1.000, 2.000%, que eu acho ridiculamente alta essa rentabilidade, mas eles não sobrevivem muito tempo no mercado, eles acabam sumindo com o passar do tempo, e é justamente por conta desse tipo de erro, de errar muito. Então, se mantenha cada vez errando menos, divida mais o seu dinheiro, isso vai te manter mais tempo no jogo, e quanto mais tempo você investe, mais rentabilidade, mais retorno você tem. O segundo ponto aqui, para a gente encontrar essas empresas que vão se valorizar, é justamente pulverizar os riscos. Mas como que a gente elimina, a gente acaba com os riscos, mesmo investindo no mercado de alto risco? Então, para começar, a gente tem que diversificar nosso patrimônio, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e eu sempre vou estar batendo na tecla, porque é isso que mantém a maioria dos investidores investindo por mais tempo. Então, se você é um investidor que gosta de alocar o seu dinheiro toda vez em uma única empresa e ficar esperando que ela se valorize para você vender ali, aquele day trade de ações não compensa. Você pode estar deixando de ganhar um lucro absurdo, até porque você pode estar investindo em uma empresa boa e vendendo no outro dia. Então, exemplos de diversificação. Você está investindo nas suas ações, comprando suas ações, aquelas empresas blue chips, que eu já fiz vídeo aqui no canal, dê uma assistida para você entender se você não sabe o que é uma empresa blue chip. Então, você está investindo naquelas empresas seguras, que sempre dão retorno, que estão sempre ali te gerando uma rendinha extra e que você sabe que o risco de cair é mínimo. Que eu estou falando aquelas empresas tipo Itaúsa, entre outras, que são blue chips, como eu disse. Você pega aquele 1, 2% do seu patrimônio total, do seu portfólio e investe naquelas empresas que são conhecidas como small caps, aqueles investimentos mais arriscados. Aquelas empresas que têm um capital muito pequeno, que a gente chama de market share, você vai investir naquela empresa porque, se você pensar por um lado, se ela se valorizar ao longo do tempo, até por ela ser uma empresa pequena,
ela vai se valorizar muito, eu posso ganhar muito dinheiro, porém, se perder, se ela se desvalorizar, eu vou estar com risco ali controlado, porque eu investi pouco, coloquei 1, 2%, 3% ou mesmo do seu patrimônio, mas o seu risco está controlado, então você está acabando pulverizando os riscos, até porque se você perder 1% do patrimônio, não vai te afetar tanto quanto se você perdesse 50% ou 60%, que já é muita coisa. Então, investimento em blue chips e 2, 3%, no máximo 4% de investimento naquelas empresas que são chamadas de small caps, aquelas empresas mais arriscadas. Mas o conceito de você diversificar pode ficar ainda melhor quando você vai pensar por esse lado que eu vou falar para vocês agora. Imagine que você investe 50% do seu patrimônio total em ações. Desses 50%, você investe 10% nessas small caps. Mas e se você pegar esses 10% e dividir entre 10 empresas, ou de 5 a 10 empresas aí, para você abrir mais o seu portfólio de small caps? Tem muitas pessoas que vão achar arriscado, mas pensem pelo lado que eu vou falar para vocês agora. Então, se vocês têm 50% do patrimônio de vocês em ações, vocês vão pegar 10% e colocar esse 10% em small caps, nessas empresas mais arriscadas. Mas esses 10%, que já são dos 50%, são uma parte bem reduzida, você vai colocar esses 10% e dividir entre 5 ou 10 empresas. Mas qual é a lógica de você tentar investir nessas 10 empresas? É justamente a parte de diversificação, até porque você pode pensar nessas empresas small caps como jet skis e nas empresas blue chips como transatlântico. Como você manobra um jet ski é muito mais fácil de você chegar a um destino mais rápido e o transatlântico é mais devagar, porém mais seguro. Então, se você diversificar o seu patrimônio, em vez de um jet ski só, apostar em 10, pode ser que 9 deles cheguem a um destino e um deles fique para trás, um deles acabe dando problema ou quebrando. Então, essa é a lógica da diversificação. E se você conseguir diversificar esses 10% nessas empresas consideradas mais arriscadas, nas small caps, você vai conseguir aí abaixar muito os riscos que você está correndo. Como eu disse, você pode apostar em 10 dessas empresas para que pelo menos 8 ou 7 delas consigam chegar ao longo prazo. E lembrando que essas small caps têm um potencial de valorização muito grande. Então, se você ali perder dinheiro com uma ou duas, 3 no máximo, você vai conseguir ali ter seu risco-retorno bem balanceado e vai conseguir um retorno muito bom. E você pode buscar também por empresas que estão maior crescimento de receita dos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, o gráfico da Amazon, que eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, vocês vão ver que o crescimento da receita da Amazon foi grande, mas do lucro não, durante muito tempo, mas depois a receita dela do lucro começou a disparar. O primeiro lucro aí foi de 10 milhões de dólares. Então, às vezes uma empresa small cap vem dando prejuízo, mas se os fundamentos da empresa forem boas, você vai conseguir ali ter um retorno, mas tem muita gente, infelizmente, que não vai ter paciência para conseguir esperar esse tempo, vai ver que está dando prejuízo, que já investe há 1 ano, 2 anos e não está dando retorno, e vai querer acabar resgatando o seu dinheiro, e isso é que acaba com o investidor. Por exemplo, mesmo no fundo do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele conseguiu uma rentabilidade altíssima, mas muitas pessoas que investiram no fundo dele acabaram perdendo dinheiro, pois no momento de queda, essas pessoas acabaram resgatando o dinheiro e perdendo o movimento de alta. Então essas foram as dicas de hoje, o vídeo de hoje ficou bem completo. Então já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal, isso vai ajudar muito. Aproveita também, deixa um comentário e confere se você está inscrito no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Só lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, só trago um pouco de informação para vocês investirem melhor o seu dinheiro. Então, no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.